Cadê o Quesadinha para gravar vídeo sobre o Wirtz no Liverpool? Será que vai? Será que não vai? E aí? Cadê o Quesadinha para gravar vídeo no pós-jogo do Corinthians? Empate com o Atlético Mineiro e um monte de erro de arbitragem? Diga-se de passagem. Cadê o Quesadinha depois da final da Taça de Portugal para falar do Derby de Lisboa, do título do Sport, dos erros de arbitragem? Cadê o Quesadinha? Quesadinha está em outra missão nesse momento, tá? Não estou tendo tempo de respirar, porque o foco total é a final da Liga dos Campeões da Europa. Então vocês segurem a emoção, porque depois que passar a final da Champions, voltaremos com a programação normal neste canal. Mas a minha semana está sendo e será ainda mais anormal. Por isso, peço desculpas. E peço like, peço comentários, peço também inscrição. E peço que vocês escutem com atenção. Teremos novidades. Eu não vou sair de férias depois da final da Liga dos Campeões. Vou pegar uns dias, mas logo na sequência tem, novidade que eu ainda não posso contar. Mas vai ter muito conteúdo aqui julho e junho. Não, junho e julho. Isso. Antes disso, vamos trocar uma ideia nesse vídeo aqui sobre o Media Day, cara. Eu tô no meu quarto de hotel e não é em Munique, é em Milão. E eu vim aqui parar porque nessa segunda-feira tivemos o Media Day da Internazionale. Quer saber o que é o Media Day? Antes das finais da Champions, os clubes finalistas eles abrem as portas do seu centro de treinamentos para entrevistas coletivas, entrevistas exclusivas e um treino aberto. Para começar a esquentar, né, dar um pouco de molho italiano para a grande decisão. E o Media Day do Paris Saint-Germain foi no final da semana passada, no meio da semana passada. Só que a Inter de Milão tinha que decidir o campeonato italiano e não queria fazer o seu Media Day antes disso. Portanto, fez hoje, segunda-feira, depois de já saber que perdeu o campeonato italiano. E que a última bolacha do pacote desta temporada, que é uma temporada que a gente olhar da Internazionale muito, muito boa, em termos de exibição, em termos de competitividade, mas muito, muito ruim em termos de resultados, né? Estava conversando com um taxista, que é uma das melhores fontes para a gente entender o termômetro das equipes. E o cara era interista e falou assim, cara, eu tô decepcionado com a temporada. Porque a Inter perdeu a Supercopa, a Inter perdeu na semifinal a Copa da Itália, a Inter perdeu o Campeonato Italiano. Foi competitivo em todas, mas não conseguiu entregar títulos ao seu torcedor. E a Inter chega agora, nessa última bolacha do pacote, tendo que ter a mais difícil para ser alcançada, que é a final da Liga dos Campeões da Europa contra o Paris Saint-Germain. E nesse contexto nós tivemos o Media Day nesta segunda-feira. Faltam 5 dias para a final dia 31 de maio, para quem está em Marte, sabadão, e daqui a pouco eu estou saindo daqui, daqui a pouco não, amanhã de manhã eu estou saindo daqui para ir para Munique. Pois bem, e aí no Media Day foi o seguinte, é a segunda vez que eu faço o Media Day, eu tinha feito na temporada passada com o Borussia Dortmund, agora como eu estou cobrindo a Inter de Milão, fiz novamente, e eu achei muito mais organizado do que o Borussia Dortmund, e muito mais movimentado. A gente fez 8 entrevistas hoje, exclusivas. Eram 40 pontos de detentores de direitos espalhados pelo Media Day da Internazionale, dentre a televisão do clube e televisões do mundo inteiro. Só o Lautaro Martinez, curiosidade para vocês, fez 30 entrevistas exclusivas, incluindo a TNT Sports Brasil. Nós fizemos 8. Lautaro, Carlos Augusto, Acerbi, Fratesi, Bastoni, Inzaghi, Zaulinski, Zanetti, enfim. Muita gente falou. E antes disso, as coletivas de imprensa do Inzaghi, Darmian e Thuram. A coletiva do Inzaghi, eu destaco algumas coisas. Primeiro, ele não quer falar mais sobre campeonato italiano. Diz que o foco é total agora na final da Liga dos Campeões e também não quer falar sobre o seu futuro. A gente não sabe se o Inzaghi vai permanecer na Internazionale para a próxima temporada. Então ele disse que o foco é total e não quer falar sobre essas duas paradas. Mas, além disso, eu gostei do tom que está sendo tratado essa final pelo clube, institucionalmente. Porque antes do Inzaghi, o presidente da Internazionale veio falar também.
50 anos para este momento, nós tivemos a Inter em 3 finais de Champions. 2010, 2023 e agora em 2025. 2 delas nesse trabalho esplendoroso do Inzaghi. Não é um time hypado, não é uma equipe que tem na sua individualidade as suas principais forças. Não estou dizendo que o time é ruim, tem grandes jogadores, mas é um time muito coletivo, que rema para o mesmo lado. E eu acho que esse é o grande segredo, e o patrono disso é o Inzaghi. A tal da cobra peçonhenta, na verdade, está provando vários venenos diferentes durante essa temporada. E a tônica hoje foi exatamente isso, o tudo ou nada. Nós precisamos ganhar essa Champions, porque não se perde 2 Champions da forma que seria caso venha a perder do Paris Saint-Germain em tão pouco tempo. O clube está respirando essa final como um tudo ou nada na temporada. Então o ambiente foi um pouco tenso nesse sentido. Ninguém quer falar sobre o que vai fazer depois de vencer, ninguém quer falar sobre comemorações. Todo mundo está focado em bater o Paris Saint-Germain, que é uma equipe hoje que joga muito bom futebol e que tem um treinador que também conseguiu fazer a semelhança da Internacional um time muito coletivo, sem tanto brilho nas suas individualidades. Não quer dizer que também não tem as individualidades. Kvaratskhelia, Internacional, Kvaratskhelia, Dembélé, e a Internacional, agora sim, também tem Lautaro, uma zaga muito forte com o Bastoni sendo o principal pilar, enfim. O meio-campo com Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan. É um time muito bom. Thuram também fazendo uma grande temporada. Pois bem, nas resenhas que eu tive ali, eu destaco algumas coisas. O Lautaro falando sobre bola de ouro. Ele entende que se ganhar a Champions League estará definitivamente na briga pela bola de ouro. Eu acho, e aí particularmente, que mesmo que ele ganhe, dependendo do contexto, se ele não for o cara da final, eu não acho que ele vai ganhar a bola de ouro. Acho que o Lamine Yamal pode partir na frente dele, porque perdeu o campeonato italiano, não ganhou nada internamente e não tem os números de outros jogadores, apesar de ter uma temporada muito boa até a nível de números. O Carlos Augusto também falando do sonho de menino, né? Menino de Campinas, chegando numa final de Liga dos Campeões. Foi bonito ouvir as palavras do Carlos Augusto e da dificuldade que foi para ele marcar o Lamine Yamal, por exemplo, na semifinal. Falou sobre isso. Fizemos uma aposta, teremos cerveja ou não teremos no gramado da Allianz Arena. O Fratesi foi muito engraçado, porque a gente falou meia hora do gol marcado contra o Barcelona e ele disse que se ganhar a Champions vai desmaiar também. Vai desmaiar assim como ele desmaiou no jogo contra o Barcelona. O Acerbi foi muito bom, falando da relação dele com o futebol e como mudou a história de vida dele, né? Uma história que superou o alcoolismo, o câncer, enfim, e como o futebol foi importante, a razão dele de viver. Tem 37 anos e uma final de Champions, mais uma para a carreira. O Bastoni foi muito bom tentando falar português, enfim. Todas as entrevistas foram muito legais, a gente vai disponibilizá-las nas redes sociais da TNT Sports já. Então vocês fiquem lá ligados. Mas o mais importante é que a sensação que eu saio é de que entramos realmente na semana decisiva e que a partir de agora é contagem regressiva. A Inter de Milão treina até quinta-feira em Milão, depois na sexta-feira pega um avião e estará em Munique para o MD-1, que é a prévia da partida. E lá estaremos nós, acompanhando detalhe e detalhe. A verdade é que poucas equipes têm a possibilidade na sua história de jogar em um período tão curto de tempo 2 finais e de tentar cicatrizar de vez a dor de perder uma final. A Inter merece esta segunda chance. Vamos ver se vai saber aproveitá-la. Nos vemos nos próximos vídeos por aqui.